Dando continuidade, eu tenho a grande alegria e o prazer agora de apresentar para vocês meu querido professor Paulo Toledo Machado Filho, psiquiatra, sociólogo com mestrado em antropologia social pela USP, psicoterapeuta junguiano corporal pelo Instituto Sede Sapiense, São Paulo, docente e coordenador do curso Jung Corpo, especialização em psicoterapia analítica e abordagem corporal pelo Instituto Sede Sapiense. Paulo, muito obrigada. Bom, eu me sinto como se estivesse carregando a cruz. Falar depois de todo mundo já estava me afligindo. Agora, depois de ouvir o João, ouvir o Gambini, que nos toca profundamente, e meu coração fica batendo profundamente. Me ajudava um pouquinho você, que eu nem conheço o nome, que as pessoas iam conversando, iam falando, e você bordava. Urdir como se ordenasse o tempo, e dessa forma eu me organizava, me aquietava um pouquinho. É difícil falar depois de tudo isso, mas mesmo assim nós vamos tentar transmitir o nosso recado, né? Não sei o que sobra para mim depois de tudo isso que foi dito, talvez alguns vestígios da alma. Quando a Sandra, no final do ano passado, perto do Natal, ela me mandou uma mensagem e falou que um ex-aluno nosso, o Rafael, estava com uma terapeuta junguiana da Inglaterra, com a ideia de fazer um encontro sobre espiritualidade e alma. Eu disse, vamos marcar um café, vamos tomar um café, nós somos numa padaria, né? E aí tomamos um café com o Rafael, com a Juliene, e aí eles trouxeram a proposta, nós, de fato, isso vem de acordo com o propósito do nosso trabalho, e nós imediatamente aceitamos e vamos investir nisso. Mas eu fiquei refletindo um pouco sobre o que significava, naquele momento, fazer um encontro, soul encounter, encontro que falasse sobre espiritualidade, sobre alma, sobre o sagrado. E, evidentemente, me veio Heráclito e a enantiodromia. Nós estávamos vindo de um período de uma pavorosa pandemia, que ceifou 600, 700 mil vidas, junto com o desgoverno, juntamente com uma série de outros acontecimentos, o negacionismo científico, outras questões que nós estávamos vivendo naquele período. E fora isso, do ponto de vista particular aqui entre nós, mas do coletivo, isso foi, nós vimos ontem através da Margaret Baker e um pouquinho do que o Gambini falou, o antropoceno tem uma ilha, acho que se chama Ilha Marshall, ao sul da Nova Zelândia, na região subantártica. Essa é o lugar mais distante, mais longe do mundo que existe. Essa é uma ilha em que tem 70 horas de sol por ano. É quase sempre escuro. É muito frio. 70 graus, 60 graus abaixo de zero e ventos de 100 km por hora o tempo todo. E lá existe uma árvore nessa ilha, um pinus. E em 1965, um grupo de pesquisadores foram lá investigar um pouco o que acontecia nessa ilha, nesse lugar mais distante, e nessa árvore encontraram resíduos de carbono relacionado com a ação humana sobre a natureza. E essa foi a prova que precisava para se substituir ou para se sobrepor ao Holoceno, o Antropoceno, o que significa que o ser humano estava deixando marcas sobre a Terra. Isso representa entre as eras geológicas, um momento em que não são mais atividades eruptivas, não é mais choque de cometas. Isso já somos nós que estamos sendo responsáveis pela extinção de espécies, pela extinção de espécies vegetais e animais, e de uma certa forma a vida nossa mesmo fica ameaçada, torna-se ameaçada. E nesse momento então veio esse pessoal querendo falar de sagrado, de espiritualidade, né? Então só esse eu entendi como sendo um aspecto compensatório, talvez uma reversão
daquilo que estava acontecendo, de uma necessidade de pensarmos em coisas diferentes e falarmos sobre, de novo, aquilo que diz respeito e que faça sentido e que dê significado à nossa existência. Então, vamos lá ver quais são os vestígios que me sobraram, né? E que dá para a gente resolver. Bom, foi um período semelhante a esse que está dando para ouvir, né? Tá. Um período semelhante a esse que culminaria com o início da devastadora Primeira Grande Guerra, que Jung foi tomado por um movimento de introspecção e produção de imagens. Teve aquela questão, a ruptura afetiva, teve outras questões, mas ele teve sonhos também que eram representativos daquele período que se estava vivendo. E ele foi tomado por esse movimento de introspecção, iniciando um impactante diálogo com sua alma, que documentaria através do Livro Vermelho. Em momentos posteriores, Jung deixou sugerido que a crise que aflige a civilização tem suas raízes na alma humana. Teria surgido também entre nós, nesse caso, diante desse contato, a necessidade de iniciarmos um contato mais profundo com nossas almas, nesse momento de tanta unilateralidade, cisões, desesperança, diante de um futuro que se apresenta distópico, de uma certa forma, né? Então, dessa forma, eu fui entendendo mais ou menos o que significava a realização e a parceria que aceitamos para realizar esse encontro. De qualquer modo, mesmo que a motivação que nos conduziu, deixa eu ver aqui, acho que eu entendo disso. Mesmo que a motivação que nos conduziu não tenha sido totalmente consciente, surgiu o interesse de se falar sobre o sagrado. Sagrado que pode ser abordado já foi citado pelo Rafael, que pode ser abordado de muitas formas, por tratar-se de um conceito muito amplo e que nos remete a inúmeras conjecturas, a começar por sua etimologia, que vem do latim sacratus, de onde derivam, olhando no dicionário de etimologia, vi que derivam outras palavras, como sacro, secreto, segredo. Dessas derivações, pensamos de imediato, por analogia, em ritos de passagem, ritos de iniciação, em cultos de mistério, cujo conhecimento secreto e sagrado era transmitido em segredo pelo mistagogo. Conhecimento iniciático que se adquire introspectivamente de dentro para fora. A psicoterapia certamente tem muita semelhança com o conhecimento iniciático. O sagrado, ele também pode ser compreendido como uma outra realidade, distante da realidade comum, qualificado pela expressão numinose, ou luminoso, do latim numen, que o João já fez a referência. Eu tenho que fazer uma varredura do que quase todo mundo já falou, né? Significando Deus em essência, expressão criada pelo teólogo luterano e filósofo alemão Rudolf Otto, e que é elemento fundamental de um trajeto de iniciação ao conhecimento místico, que Otto descreve como sendo composto por 4 etapas que conduzem à posse do numen, ou à experiência do luminoso, que provoca o estado de alma luminoso. A primeira dessas etapas é aquela de sentimento de estado de criatura, onde se manifesta a reação provocada pela consciência do objeto luminoso. A segunda é a do tremendo, assim denominada por Otto, pela tonalidade da emoção que o objeto que se provoca na alma humana. A terceira etapa é a etapa do mistério, quando o objeto luminoso se apresenta como um mistério. E a quarta etapa, a do fascinas, que permite entrar na beatitude, e de onde provém o amor, a compaixão, a piedade, a benevolência, consequentes da posse do numen, um mistério tremendo e fascino, como nas palavras em latim que foram citadas por Otto. Um outro teólogo, William James, também abordou a fenomenologia do sagrado através dos estados místicos de consciência, aos quais atribuiu 4 marcas: a inefabilidade, correspondendo à inexistência de palavras
para definir os conteúdos da experiência mística. A qualidade noética, que corresponde aos estados de visão interior dirigidas a profundezas da verdade não sondadas pelo intelecto discursivo, como as iluminações, as revelações, etc. A transitoriedade, que é a impossibilidade dos estados místicos serem sustentados por muito tempo. E a passividade, que corresponde ao adormecimento da vontade ou à sensação que o místico tem de estar sendo agarrado ou seguro por uma força superior. Situação em que a orientação da consciência, no entendimento paralelo da psicologia analítica, seria sustentado pelo self. Foi fundamentando-se em Gêmeos que o sociólogo francês Roger Bastide também descreveu os estados místicos. Então, Roger Bastide, né, que foi também mestre lá na Faculdade de Ciências Sociais, onde eu fiz a minha segunda formação, ele também descreveu os estados místicos, enfatizando as experiências místicas de Santa Teresa e São João da Cruz, mas acrescentando às 4 marcas a afetividade, observando que a vida mística é acompanhada de emoções, sentimentos, de prazeres e também de sofrimentos. Mais adiante, Bastide fala sobre as técnicas místicas. Ele ressalta 2 aspectos relacionados com as técnicas místicas: a abstinência e o ascetismo, 2 meios ou processos e esforços morais que permitem atingir o êxtase e progredir através das etapas da vida mística. Mas da discussão sobre temática do sagrado, surgiu entre aquelas 4 pessoas, né, que eu referi no começo, Sandra, o Rafael, a Juliene, interessadas na realização dessa conferência, ocorreu gradativamente o desdobramento, através do qual foram surgindo naturalmente outras temáticas convergentes. E a necessidade de abrirmos um diálogo com os sonhos e a alma, com o espírito e o corpo, todos temas de grande interesse para a psicologia analítica. Temas que, por sua vez, se desdobram em outras questões ou profundidades, correspondentes às dualidades espírito-matéria, ou psique e corpo, ou ainda, nesse último caso, a possibilidade de estarmos falando de aspectos diversos da mesma unidade. Como já foi muitas vezes assinalado por Jung, evidentemente. São assuntos que, de algum modo, se contrapõem ao espírito da época que a gente vive, que, na referência da época de Jung, se falava Zeitgeist, que estamos vivendo, competindo a nós compreendermos melhor os motivos desse interesse. Afinal das contas, entendemos que falar sobre alma e espírito também significa abordarmos o sagrado. Mas nem sempre é muito simples identificar alma de espírito. Nas referências da psicologia analítica, subentendem-se os conceitos nas definições de ânima animus, mas o uso corrente de ambas as expressões varia bastante, conforme o ponto de vista. Jung se debruçou... Não adianta. Igual televisão velha. Só com o dono. Fica perto, então, para me ajudar. Tá bom. Então, Jung se debruçou sobre esse assunto em vários estágios da sua obra. No artigo Os Fundamentos Psicológicos da Crença nos Espíritos, Jung define espíritos do ponto de vista psicológico, como sendo complexos inconscientes autônomos que aparecem em forma de projeção, porque, em geral, não apresentam nenhuma associação direta com o eu. Um pouco mais adiante, nesse mesmo artigo, Jung diferencia a alma de espírito, conforme a crença dos povos originários, que na época deles eram referidos como primitivo, e a gente aprendeu que nós é que talvez sejamos primitivos dentro de outra forma de se compreender. E então ele disse que as almas correspondem aos complexos autônomos do inconsciente pessoal e os espíritos aos complexos do inconsciente coletivo. Num outro momento, Jung aprofunda um pouco mais essa discussão, a afirmar que, da mesma forma como o princípio vital é a quintessência da vida do corpo, assim também o espírito é a quintessência da natureza da alma. Na realidade, o conceito de espírito é empregado promiscuamente como conceito de alma. Como tal, o espírito situa-se na mesma esfera transliminar da entidade vital, isto é, no mesmo estado de indistinguibilidade.
Sobre as experiências religiosas, no entanto, essas não proviriam, conforme lembra von Franz, acerca do pensamento de Jung, da esfera dos complexos pessoalmente adquiridos, mas de uma alma matriz inconsciente bem mais profunda, presente em todas as pessoas, denominada por Jung de inconsciente coletivo. Jung também fez muitas elucubrações ao longo de sua obra sobre a relação existente entre espírito, psique, matéria, corpo, como pares e opostos, mas isso a gente vai deixar para falar mais um pouquinho mais para frente. No dicionário de símbolos, eu pesquisei lá e encontramos ser a alma, a evocadora de invisível poder e provocadora de um saber, de uma crença ou rejeição, e que nessa dupla qualidade, a alma possui pelo menos o valor de símbolo, sendo o principal deles sopro. Assim encontramos no latim anima como princípio de aspiração e expiração do ar, de registro feminino. Contrapondo-se a ânimos como princípio pensante, correspondendo ao grego anemos, que quer dizer vento, e ao sânscrito anit, ambos significando sopro, de registro masculino. Espírito, no grego, também se apresenta como frenes, que também é diafragma, sede do pensamento e dos sentimentos, sendo inseparável de um suporte fisiológico. Também verificamos no árabe ri e no hebraico ruach, como no sânscrito atman, a relação entre alma e sopro, assim como respiração e espírito, que no grego é psique, e espíritos no latim. Jung assinala a correspondência dos étimos referentes à alma no alemão, Seele, inglês, soul, e gótico, Saivala, com o grego aiolos, que quer dizer móvel, colorido, iridescente. Traduzindo um pouco essas palavras, alma como uma força que se move. No livro vermelho, onde Jung estabeleceu um diálogo profundo com a sua alma, ele faz alusão à mitologia egípcia, onde a alma era Ba, ligada ao corpo físico e ao seu duplo Ka, que era a energia vital. Mais importante, no entanto, enquanto espírito era Ak, correspondendo à união de Ba e Ka. Mas mais importante, no entanto, são as impactantes representações simbólicas da alma de Jung, que aparecia como serpente, como sua alma quitônica, e pomba, como a sua alma celeste, que aparece no livro vermelho. Já na perspectiva filosófica, encontramos no Dicionário de Filosofia de Nicolas Abaiano que alma é, em geral, o princípio da vida, da sensibilidade e das atividades espirituais. É isso que está aí, não é? E espírito, a alma racional, deixa eu ler aqui, que lá não estou enxergando muito. A alma racional, o intelecto, o pneuma, ou sopro integrador, as substâncias incorpóreas, a matéria sutil ou impalpável, que é a força animadora das coisas, e o termo que significa, às vezes, disposição ou atitude. Na continuidade do verbete sobre alma, no mesmo dicionário de filosofia, encontramos que para Anaxímenes e Diógenes de Apolônia, a alma era o ar, enquanto para Heráclito, o fogo era o princípio universal. Para os pitagóricos, era a harmonia que exprimia em números a própria estrutura do cosmos. Até aqui, como Gambini falou, eram filósofos xamãs, né? Depois a coisa fica um pouquinho mais complicada. A alma, no entendimento de Platão, cujo pensamento viria a influenciar profundamente o cristianismo, a alma era imortal e a causa da vida. É incorpórea, move-se por si, sendo a forma e a vida do corpo. Platão dizia que a alma é divina e o corpo é mortal, constituindo-se este um empecilho para o desenvolvimento da alma. Em Aristóteles encontramos uma maior proximidade do conceito de alma ao corpo, onde se distingue a matéria de existência real e a alma ou psique, que é a forma e como forma a substância, e atributo do corpo a realização da potência desse corpo, conceito que viria a ter uma aceitação quase universal. Alguns séculos mais tarde, Plotino, no entanto, negaria por completo a percepção aristotélica da alma. Não aceita a doutrina da alma como corpo, como forma do corpo, onde o conceito de alma viria a ser suplantado pelo conceito de consciência,
que se alcançaria através da introspecção, pensamento que afirmava o neoplatonismo e que posteriormente viria a influenciar Santo Agostinho e o cristianismo em toda a época medieval. A influência neoplatônica em Agostinho se observa com clareza em suas reflexões sobre o homem interior, a alma, que ele afirma ter conhecido através dos sentidos do corpo, mas que se sobrepõe ao corpo. As palavras de Agostinho: por isso te digo, ó minha alma, que és superior ao corpo, porque vivificas a matéria do corpo, dando-lhe vida, o que nenhum corpo pode fazer a outro corpo. Numa diretriz psicológica, um pouquinho mais adiante, ele declara nada conhecer além de Deus e a alma. E afirmava que Deus está na alma e se revela na mais oculta interioridade da própria alma. Mais tarde, Descartes, um dualista extremo, ele reafirmaria a realidade da alma, mas onde o pensamento, a consciência se tornaria a via de acesso privilegiada à intelecção da alma, ou seja, possui a certeza do cogito. Através do cogito ergo sum, se compreende tudo que está em mim e de que sou imediatamente consciente, percebendo-se que o conceito de consciência começa gradualmente a suplantar o conceito tradicional de alma. Também atribuindo o conceito de realidade à alma, no entanto, de uma forma própria, encontramos que para Leibniz, a alma é uma substância espiritual, uma mônada, que como um espelho representa em si todo o mundo, mas é em si mesma simples, isto é, sem partes indecomponíveis. Sua obra representaria uma redução do princípio cartesiano, que privilegiava a consciência a uma conotação predominantemente espiritualista ou metafísica. Kant, depois mais adiante, viria a criticar a psicologia racional e o conceito de alma sobre a qual ela se apoia, afirmando ser ilegítima a transformação da consciência em substância e em eliminar a própria noção de alma como realidade subsistente em si. Após essa crítica decisiva na história da filosofia, deixou de se falar em alma ou de se entender a alma como consciência. Hegel, por sua vez, considera a alma como o primeiro grau do desenvolvimento do espírito. Espírito que seria a consciência em seu mais alto grau, ou seja, a autoconsciência. Em suas palavras, na alma desperta a consciência. A consciência se coloca como razão que despertou imediatamente após a ciência de si. E a razão, mediante a sua atividade, liberta-se ao fazer-se objetividade, consciência de seu objeto. Observamos, no campo da filosofia, desde as concepções pré-socráticas, uma importante cisão entre espírito e psique, entre espírito ou psique e matéria, ou corpo, e posteriormente entre consciência e matéria. O corpo, conforme pudemos observar nas compreensões mais antigas, era considerado instrumento da alma. Nas concepções platônicas, neoplatônica e agostiniana, muito influentes no pensamento cristão em toda a Idade Média, era apontado como uma realidade secundária, em certos momentos, até como prisão do espírito ou da alma. No final desse período, Descartes viria a proclamar a famosa cisão entre alma e corpo, compreendidos cada um deles como substâncias ou seres completos por si mesmo, sendo a alma considerada essencialmente pensamento e o corpo essencialmente extensão. A visão cartesiana permitiu que o corpo como objeto, se tornasse passível de estudos e manipulação médica também. Mas não só não resolveu, como aprofundou a cisão corpo-espírito-alma. Corpo que, para o pensamento ocidental, viria a tornar-se definitivamente dessacralizado, negando a diversidade de substâncias. Pode passar a outra. Negando a diversidade de substâncias, mas reduzindo a substância corporal à substância espiritual, Schopenhauer identificaria o corpo com a vontade, afirmando: o que eu chamo meu corpo como representação intuitiva, chamo de minha vontade, enquanto estou cônscio dela. Seria Nietzsche, no entanto, quem, no âmbito da filosofia, recuperaria a importância do corpo, conforme encontramos em Assim Falava Zaratustra, e que foi objeto de um longo seminário conduzido por Jung entre 1934 e 1939.
No capítulo Aos que menosprezam o corpo, Nietzsche apontava que tudo é corpo e nada mais. A alma é simplesmente o nome de qualquer coisa do corpo. Um pouco mais adiante, encontramos um outro aforismo que também seria comentado por Jung. Por detrás dos seus pensamentos e sentimentos, meu irmão, há um Senhor mais poderoso, um guia desconhecido. Chama-se Eu Sou, habita no seu corpo, é o seu corpo. Na quarta conferência de outono, realizada em 31 de outubro de 34, Jung comentaria este aforisma afirmando que a ideia da individuação, como prega aquele capítulo, contém o corpo. Nós não podemos individuar se somos espíritos. Além disso, nem sabemos como se sente o espírito, porque estamos no corpo. Assim, se falamos de individuação, isso necessariamente significa a individuação de seres que estão encarnados no corpo vivo. Em outros momentos, Jung já havia discorrido sobre o assunto, ainda viria a abordar o tema da relação entre corpo e psique, como quando, referindo-se à psique pressuposta como alma, como sendo constituída essencialmente de imagens, afirmou que, da mesma forma que a matéria corporal precisa da psique para se tornar capaz de viver, assim também a psique pressupõe o corpo para que suas imagens possam viver. Na sequência, um pouco mais adiante, Jung aprofunda-se um pouco mais nessa discussão, agora verificando a correspondência entre alma e corpo, que presumivelmente formam um par de opostos, afirmando que ambos são a expressão de uma só entidade cuja natureza não se pode conhecer, nem a partir das manifestações materiais exteriores, nem através das percepções interiores diretas, enfatizando mais adiante que os dois constituem uma só realidade e questionando se toda essa separação entre alma e corpo nada mais seja do que mero expediente da razão para que percebamos os dois lados da mesma realidade. Em 1946, Jung retornaria a essa mesma discussão, trazendo à sua órbita a questão da sincronicidade. Considerando a natureza transcendente e irrepresentável da psique e matéria, reafirma a possibilidade, e até mesmo uma certa probabilidade, de que a matéria e a psique sejam dois aspectos diferentes de uma só e mesma coisa, observando que os fenômenos da sincronicidade, ao que me parece, apontam nessa direção porque nos mostram que o não psíquico pode se comportar como psíquico e vice-versa, sem a presença de um nexo causal entre eles. Jung prosseguiria a investigação do paralelismo psicofísico no âmbito da sincronicidade, em um estudo posterior, em conjunto com o físico Wolfgang Pauli, já citado pela Sandra, pelo Zé, que integraria aos seus aprofundados estudos sobre alquimia, quando pesquisou conteúdos simbólicos das buscas pré-científicas sobre a natureza da matéria, realizadas pelos alquimistas. O empenho dos alquimistas, segundo Jung, também se fazia na direção da esfera intermediária entre espírito e matéria, buscando um domínio anímico de corpos sutis, cuja característica era manifestar-se tanto sob a forma espiritual como material. Mas antes de prosseguirmos por esse caminho intermediário entre os dois polos, de onde surge o corpo sutil e, quem sabe, o mundo imaginalis e a hierarquia angélica de que fala Corbin, vamos fazer algumas interessantes considerações sobre um outro filósofo, o romeno Stefani Lupasco. Lupasco foi membro fundador do Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares, fundado em Paris em 1987. Teve por parceiros o físico Basarab Nicolescu, o sociólogo Edgar Morin, o filósofo René Berger. Ele foi membro também do Centre d'Études Imaginaires, em Paris, que possui, entre outros, Yves e Gilbert Durand e Gaston Bachelard. Lupasco desenvolveu uma nova lógica não aristotélica, questionando a lei do terceiro excluído, um princípio da lógica clássica, introduzindo o terceiro estado, estado que vai além do princípio da dualidade. Então, a lógica clássica, conforme está ali, baseia-se em 3 axiomas. Em primeiro lugar,
o axioma da identidade, onde A é A, seguido do axioma da não contradição, onde A não é, não há. E o axioma do terceiro excluído, que afirma não existir um terceiro termo T, que seja ao mesmo tempo A e não há. Essa é a lógica clássica. Ela estabelece a existência de um único nível de realidade e configura-se como uma lógica de exclusão, onde existe o dia ou a noite, o claro ou o escuro, o masculino ou o feminino. A lógica do terceiro incluído modifica o terceiro axioma, estabelecendo que há um terceiro termo T que é ao mesmo tempo A e não há, que não é atual nem potencial, mas uma resolução dos dois elementos contraditórios a um estado ou nível de realidade e complexidade mais elevado. A lógica lupaciana do terceiro incluído é uma lógica dinâmica do contraditório, associada à dialética quântica, que, no parecer de Lupasco, é uma lógica concreta que reina frequentemente nas profundezas da alma, a lógica mais particularmente psíquica. De acordo com o filósofo romeno, o mundo quântico e o mundo psíquico são manifestações diferentes de um mesmo dinamismo tridialético. Dinamismo este que também nos remete a uma visão da unidade do mundo e de sua não separabilidade, conforme suas próprias palavras. De acordo com Lupasco, não há elemento, acontecimento, qualquer ponto no mundo que seja independente, que não esteja em alguma relação de ligação ou de ruptura com outro elemento, ou acontecimento, ou ponto, a partir do momento em que há mais de um elemento, ou acontecimento, ou ponto no mundo, somente através de nossa representação, nosso intelecto. E conclui, assim, tudo está ligado no mundo, se o mundo, é claro, for lógico. No capítulo O Universo Psíquico e o Pensamento Complexo, do livro sobre a obra de Stéphane Lupasco, o filósofo Georges Lerber faz um resumo do pensamento lupaciano acerca da matéria e a energia psíquica. Em relação às correntes psicofisiológicas, o autor nos informa que, para Lupasco, o sistema neuropsíquico é um sistema sob tensão entre as ações dos sistemas eferentes e a percepção dos sistemas aferentes, ou seja, entre o sistema sensitivo e motores. O sujeito identifica e interioriza os dados sensoriais e age por escolha, reduzindo a multiplicidade de parâmetros que se opõem à sua escolha. Afirma que Lupasco elaborou um estatuto de semiconsciência e semi-inconsciência, onde se tensionam e se concentram os antagonismos e as contradições desses dois sistemas. Não seria fora de propósito localizarmos nesse raciocínio o fundamento da função transcendente, resultante da união dos contrários conscientes e inconscientes, conforme apresentado por Jung, expressando-se através do estado T. O mesmo autor, Lerber, afirma que, em relação à matéria psíquica, pode pôr outra, Lupasco viu a mais forte concentração de energia, análoga e não idêntica àquela encontrada na matéria nuclear. É o universo do espírito que medita, que imagina, mas que também é vivo e se movimenta em sua busca de conhecimento do mundo que o cerca. Lupasco também recuperou e reconheceu a importância do conceito da afetividade, que não está presente nos parâmetros clássicos das categorias de pensamento, mas que evidentemente já é conhecido pela física quântica, influenciando o terceiro incluído. Naquele próprio diagrama apresentado de manhã pela Sandra, a gente consegue compreender um pouquinho melhor esse aspecto, né? Lupasco refere que ela só não importa a afetividade em uma lógica orientada a partir do objeto. Nas palavras de Lupasco sobre a afetividade, sem dor, sem prazer, sem alegria, e não importa em qual de seus atos, o destino do homem lhe pareceria vazio, em sua saúde como em suas doenças, em suas operações as mais abstratas, como as mais concretas, despojadas de sentido. Que é mais ou menos também como o Gambini nos colocou no final da palavra, de estarmos aqui presentes, de estarmos integralmente falando eu sou, né? Eu estou, ou eis-me, né? Melhor falando. É pertinente citarmos a frase do físico Basarab Nicolescu sobre a física quântica e o pensamento de Lupasco. A física quântica nos fez descobrir que a abstração não é um simples intermediário entre nós e a natureza, mas uma das partes da natureza. E completa mais adiante:
o conhecimento, ainda não, daqui a pouco. O conhecimento poético é o conhecimento quântico do terceiro secretamente incluído. Pode pôr. Pode. Tá. Aí, não. Próximo. Aí. Parou. Podemos também estabelecer uma analogia entre o axioma do terceiro incluído de Lupasco, associado à dialética quântica, com o axioma da filósofa e alquimista Maria, a judia, ou Maria profetisa, quando afirma que o 1 torna-se 2, o 2 torna-se 3, e do terceiro surge o 1, que é o quarto. Verificamos em Lupasco o 1 referente à atualização do estado A, onde A é A, que torna-se 2, quando ocorre a potencialização do estado P, onde A não é não há, de onde surge o terceiro, o estado T, que corresponde ao terceiro termo T, que é ao mesmo tempo A e não há, que é o quarto. É como se na intuição de Maria profetisa, por volta do terceiro século antes de Cristo, já se previsse que, através da ligação entre dois opostos, pudesse ocorrer um retorno a uma identificação com o primeiro um, nesse caso a prima essência, o estado sutil da matéria, que tanto pode ser visualizada como função de onda como partículas. Espero que vocês tenham gostado disso. Encontramos uma impressionante proximidade do pensamento de Jung com o pensamento de Lupasco, quando esse se referiu às correntes psicofisiológicas. Pode pôr outra. Orientando seu raciocínio para a elaboração da consciência, Jung afirma que não há um conteúdo consciente que não seja também inconsciente sob outro aspecto. Jung refere, através da experiência da psicopatologia e da psicologia dos sonhos, tornou sumamente provável a existência de processos altamente complexos e semelhantes à consciência no inconsciente, levando à conclusão que, embora os estados dos conteúdos inconscientes não seja idêntico ao dos conteúdos conscientes, todavia, sob certo aspecto, é semelhante a ele. Na sequência, Jung admite a existência de um meio termo entre a noção de estado consciente e de estado inconsciente. E o Gambini também falou sobre isso, que seria o estado T de Lupasco, que Jung definiria como uma consciência aproximativa, estado de consciência já portadora de um eu, e por isso um grau acima da frequência de onda do fator psicóide do arquétipo, que você tinha referido. É baseado nessa condição semelhante de consciência dos estados inconscientes, que Jung admite a hipótese da existência de múltiplas luminosidades e a ocorrência de determinadas imagens, consideradas simbólicas, nos sonhos e fantasias visuais das pessoas do mundo atual ou nos documentos históricos. Orientando seu pensamento para as pesquisas que realizou sobre a alquimia, Jung compara essas ilusões visuais com a ideia de scintille ou centelhas, que aparecem na substância de transformação descrita no texto alquímico Aurora Consurgens, e cita o alquimista Conrad, que explica essas centelhas como irradiações e centelhas da alma do mundo, que é idêntica ao Espírito de Deus. Jung sugere que alguns alquimistas já pressentiam a natureza psíquica dessas luminosidades, descritas como sementes de luz espalhadas no caos, e afirma que a mente humana é também uma scintille dessa espécie. Observa mais adiante que elas podem ser comparadas com os arquétipos, correspondendo com as imagens eternas de Platão, que seria uma versão filosófica dos arquétipos. Jung conclui na sequência do mesmo texto e desta visão alquímica que os arquétipos têm em si um certo brilho ou certa semelhança com a consciência e que, por conseguinte, uma certa luminositas está vinculado a numinositas. No parágrafo seguinte do mesmo texto, referindo-se ao lumen naturae, ou luz da natureza, descrito por outro alquimista, Adorno, Jung afirma que é essa luz que ilumina a consciência, e a scintille são luminosidades germinais que brilham de dentro da escuridão inconsciente. Esse mesmo estado oscilante entre consciência e inconsciência corresponde ao êxtase, descrito por muitos místicos, como São João da Cruz, que ouvimos nas palavras do Peter, ao referir-se à noite do Espírito, que relata que os contemplativos sobem muitas vezes ao que há de mais sublime na vida espiritual e muitas vezes descem ao que se encontra de mais baixo,
não em relação aos místicos, mas até ao homem comum. Ontem o Safra falou de uma certa forma sobre o abismo, a mesma coisa, de outro jeito. Ou como Santa Teresa, pode pôr, que descreve o corpo durante o êxtase. O corpo parece privado de vida. A respiração afrouxa, é imperceptível. As extremidades dos membros arrefecem, como se o sangue as tivesse já abandonado. O corpo fica imóvel na posição em que o êxtase o surpreendeu. Depois, pouco a pouco, a vida, o calor, o movimento voltam. Os arrebatamentos duram um pouco, mas, mesmo quando cessaram completamente, a vontade e a inteligência ficam ainda mal adaptados ao real e não podem, durante alguns dias, interessar-se pelas coisas terrenas. Ficaria melhor numa voz feminina, né? Às vezes eu peço para você ajudar nessas horas. Bastide compara as experiências contemplativas do homem religioso comum, Bastide, aquele sociólogo, afirmando que o místico vai mais longe nessas alterações de personalidade. Ele vai por uma via que é feita de estados extraordinários, surpreendentes, tais como visões, arrebatamentos, etc., enquanto que o homem religioso comum, ele sabe para onde vai, a sua marcha fica lúcida, livre, enquanto que o místico encontra muitas dificuldades para compreender o que se passa. Ele não se dirige, ele é levado por uma força interna, passivamente, transportado por aquela esfera transliminar de que fala Jung, intermediária entre consciente e inconsciente. É pertinente citarmos também o êxtase na tradição xamânica dos povos originários Yanomami, que não poderíamos deixar de falar, que habitam a floresta amazônica entre o Brasil e a Venezuela, que ocorre após a inalação do pó Yancoana-A. Trata-se de um pó obtido da resina da casca de árvore, do gênero Virola, que contém alcaloides derivados da triptamina, cuja estrutura química é semelhante à da substância neurotransmissora serotonina, e que, quando inalado, produz efeitos psíquicos parecidos com aquele do LSD. O pó Yancoana-A é inalado em circunstâncias rituais e, conforme referência do xamã Yanomami Davi Copenaua, coautor, juntamente com o antropólogo francês nascido no Marrocos, Bruce Albert, do maravilhoso e profético livro, muito bem citado, e eu assino junto, A Queda do Céu, são visualizadas uma extensa categoria de seres invisíveis, os AITP, dentre os quais destacam-se os espíritos xamânicos Chapiripé. Essas entidades são descritas como seres humanoides em miniaturas, com ornamentos brilhantes e coloridos, que os xamãs fazem descer e dançar durante seus transes. Albert refere-se aos mesmos como seres e imagens corpusculares, espécie de quanta mitológicos, que, ao menos enquanto imagens perceptivas, podemos comparar com aquelas irradiações e centelhas da alma do mundo, extraídas da profundidade da matéria de que fala Conrad. Eliade identifica os xamãs como indivíduos dotados de prestígio mágico religioso, reconhecidos em toda a sociedade, ele falava primitiva, a sociedade originária, e o xamanismo como a técnica arcaica do êxtase. Sobre o estado especial de consciência da experiência estática, Eliade refere caracterizar-se como se ocorresse a saída do espírito do corpo do xamã, que se diferencia dos estados de possessão ou incorporação, que ascende ao céu ou desce ao inferno, e localiza uma série de peculiaridades próprias do xamanismo, como a função dos espíritos auxiliares, como bem ilustrado na descrição que Copenaua faz do Chapiripé. Os espíritos Chapiripé vivem no alto das montanhas. Alguns vivem dentro delas. Há Chapiripé por todo lado da floresta. Outros moram no céu. Outros ainda vivem debaixo da terra. São muito numerosos, por isso é que seus caminhos se ramificam em todas as direções. Eles brilham com intensidade e são cobertos por plúmulas de um branco ofuscante. São tênues como os fios das teias das grandes aranhas Vareia Cochipé. Na realidade, os espíritos estão em todos os lugares e todos os lugares são animados. E nos ensinam ou se relacionam conosco de alguma forma, como se existisse uma inteligência em cada lugar da natureza ou do planeta. Uma verdadeira dança dos arquétipos.
encontramos uma série de correspondência entre as experiências interiores dos alquimistas, dos místicos, dos xamãs, dos povos originários de Yanomami, em suas visualizações, todos percorrendo uma região fronteiriça entre o consciente e o inconsciente. As visualizações luminosas, ou seja, cintile ou centelhas, que os alquimistas encontraram nas profundezas da matéria, o arrebatamento e a experiência com a luz branca que os místicos descrevem, e os seres e imagens corpusculares, Chapiripê, espíritos protetores da floresta e dos xamãs Yanomami, pertencem àquele mundo intermediário, que não é físico nem não físico, ou seja, o estado T, localizado entre o mundo da percepção sensorial e o mundo do intelecto abstrato, que o filósofo e teólogo islamólogo Henri Corbin chamou de mundos imaginales. Mundos imaginales foi uma ideia que Corbin extraiu da expressão criada pelo sábio islâmico Ibn Arabi, al-Alam al-Mitali, que quer dizer mundo das formas imaginais, que, segundo Corbin, é o universo espiritual de substância luminosa e que, conforme suas palavras, ontologicamente é tão real quanto o mundo dos sentidos e do intelecto. Em outro lugar, Corbin explica que este mundo requer sua própria faculdade de percepção, a saber, o poder imaginativo, uma faculdade com uma função cognitiva, um valor noético, que é tão real quanto aquele da percepção sensorial, ou intuição intelectual, ou seja, uma espécie de intermundo intermediário entre a realidade física sensível, a percepção e o universo psíquico. Corbin afirma ainda que o termo árabe, Alam al-Mitali, também pode ser traduzido por mundos arquétipos, sendo este o mundo dos corpos sutis, do qual é indispensável ter alguma noção para entender que existe um elo entre o espírito puro e um corpo material. Esse território dos corpos sutis também foi intuído em outras civilizações e através de outros sistemas de conhecimento. Infelizmente, não vamos ter espaço e tempo para mergulharmos na sabedoria milenar tradicional chinesa, fundada em 3 pilares, o taoísmo, o confucionismo e o pensamento oracular. É importante, no entanto, mencionarmos que em 2 momentos Jung debruçou-se sobre o pensamento chinês, conduzido a comentar as traduções do oráculo I Ching, o livro das mutações, e do fragmento alquímico chinês, O Segredo da Flor de Ouro, feitas pelo sinólogo Richard William. Mas faremos, no entanto, uma breve incursão à yoga, um dos 4 núcleos da espiritualidade hinduísta, junto com as noções de karma, maya e nirvana, e que também foi objeto de atenção de Jung em alguns de seus seminários. Interessa-nos particularmente falar um pouco sobre a escola tântrica, vertente da yoga, que teria surgido no século IV de nossa era e que expandiu-se para fora da Índia, tornando-se um movimento filosófico e religioso que viria a influenciar outras religiões e filosofias, e tornou-se muito popular e influente desde que surgiu. A expressão Tantra significa sucessão, desenvolvimento, processo contínuo, ou o que estende o conhecimento. Esse caminho nos interessou devido à relação da filosofia tântrica com a yoga, que viria a promover o corpo e o feminino como um caminho para o desenvolvimento espiritual, em oposição às técnicas do jainismo, do Vedanta, da filosofia Sankhya e outras que reprimiam os impulsos biológicos, submetendo o corpo a técnicas de purificação e dietas muito rígidas, com a intenção de vencer o rajas, o tamas e os vasanas, que são os receptáculos da memória e do desejo. Através do tantrismo, o corpo adquiriu uma importância muito grande, como nunca ocorrera antes na história espiritual da Índia, tornando-se no Hatha Yoga uma via de libertação. A iniciação tântrica é vivenciada através do corpo, considerando seus aspectos físico e energético de uma fisiologia cósmica, mística ou sutil, formada por milhões de nadis, que são canais de energia por onde circula a força vital. Esses canais passam por determinados centros de energia ou chakras, distribuídos ao longo do corpo, onde a energia que flui através dos nadis é coletada, transmutada e redistribuída no sentido ascensional, cada um deles correspondendo a uma linguagem mais psicológica a uma disposição de consciência, e onde observam-se determinados efeitos psicofísicos. A meditação tântrica envolve mais um.
uma somatória de procedimentos, mas possui um correlato simbólico, onde na base da coluna vertebral está adormecida a deusa serpentina Kundalini, que impede a ascensão da Shakti e que deve ser despertada. Através da adequada posição do corpo, do controle da respiração, de exercícios contemplativos que envolvem a pronúncia de mantras, a meditação sobre mandalas, a concentração nos mudras, o adepto busca forças para despertar a Shakti, que é a polaridade feminina, adormecida no chakra mais profundo e escuro do corpo, e fará ela ascender através de espirais de energia, percorrendo 6 chakras até encontrar-se e fundir-se com Shiva, a polaridade masculina, na intensa luz brilhante do chakra coronário. Apontamos diversos caminhos que conduzem àquele estado de consciência contemplativo, intermediário entre o consciente e o inconsciente, o estado de consciência aproximativa de que fala Jung, ou o intermundo de Corban, onde as polaridades coexistem graças a um terceiro dado, ou à função transcendente, ou ainda, segundo Lupasco, uma zona de não resistência que corresponde ao sagrado. É o itinerário psíquico através do qual realiza-se a busca incessante da alma, quer seja através do arrebatamento, da meditação ou de visualizações. Pertence também a essa condição a imaginação ativa de Jung, caminho que ele próprio percorreu e que está dramaticamente descrita, registrada no impactante Livro Vermelho. Mas nós não podemos deixar de mencionar e assinalar também o caminho da psicologia analítica, integrada a técnicas de abordagem corporal sugerida pelo médico húngaro Péter Sándor, que o João já relatou de uma forma maravilhosa, tendo desenvolvido um amplo repertório de técnicas de relaxamento, baseadas em toques sutis, onde destaca-se a calatonia, já referida pelo João. Sándor abriu as portas para uma abordagem terapêutica integrativa e multidimensional, através da calatonia de seus 9 toques, tão sutis como de segurar uma bolha de sabão, aplicados nos membros inferiores por um terapeuta habilitado. O paciente é conduzido àquele mesmo estado psicofísico intermediário, que Jung chamou de consciência aproximativa, que Lupasco chamou de estado T, entre a vigília e o sono, ou entre o consciente e o inconsciente, quando o processamento mental se realiza através de visualizações ou imagens, como o mundo imaginário de Corban, mas que Sándor chamou de imagens calatônicas. Essas imagens caracterizam-se pela espontaneidade de seu surgimento e pela finalidade inerente, ressaltando-se seu pronto surgimento com aquele conteúdo que para os problemas momentâneos do paciente é o mais indicado, conforme as próprias palavras do Sándor que está ali apontada. Integrada à psicoterapia verbal, será através da calatonia que o corpo e as imagens que emergem expressam aquilo que nem sempre as simples palavras conseguem atingir. Em suma, do mesmo modo como o corpo necessita da alma, a alma necessita do corpo. Retomando nossas palavras iniciais, a pertinência se faz quando sentimos que a alma coletiva está adoecida e carente de empatia e compaixão. Entendo que nosso principal recurso é o trabalho com a consciência. Jung foi muito preciso quando afirmou que a psicologia do rebanho só funciona quando o eu consciente não existe. Quando o indivíduo se torna consciente, o rebanho retrocede e é substituído por aquilo que chamamos de sociedade, a saber, um organismo baseado em convenções entre indivíduos conscientes. Isso está também nos seminários de Nietzsche, que ele comentou. Sem dúvida, a imaginação ativa e a calatonia são recursos de uma psicologia das profundezas, orientadas àqueles que buscam o caminho da individuação através do tão necessário diálogo com sua própria alma, caminho que não está dissociado do sagrado e que nos motivou à realização desse encontro. A imagem é uma homenagem que eu presto aos 2 mestres, Jung contemplativo diante do lago de Zurique, procurando a alma, Sándor atuando junto à terra, cuidando do corpo. Gostaria de concluir essa explanação com esse texto do filósofo sábio indiano, Sri Aurobindo, citado por Saptrem. Sim, o corpo, que em princípio parecia somente um obscuro instrumento de libertação do espírito, talvez seja justamente, paradoxalmente,
a sede de uma totalidade desconhecida do Espírito. Isso que parece ser apenas um instrumento é, em verdade, a chave de um segredo, sem o qual o que é fundamental não revelaria todo o seu mistério. É isso que eu tinha para falar. Fico até emocionado, não dá nem para terminar esse encontro, né? Eu agradeço a empatia e aquilo que vocês, a atenção que vocês ficaram até esse momento, tá? Gostaria de chamar aqui o Rafael, a Juliene, a Sandra, tá? Os culpados por isso que está acontecendo aqui, tá? Junto comigo, por favor. Tá? Tá? Os culpados, justamente. É com muita satisfação que eu estou do lado dessas pessoas que trouxeram essa belíssima ideia. A Sandra foi a mediadora, o sonho foi do Rafael, a Juliene, ela potencializou os sonhos do Rafael, e que nós estamos encerrando nesse momento. Vocês gostariam de falar alguma coisa de despedida? Não? Tá bom. Então, cabe a mim agradecer a presença de todos vocês, agradecer a estrutura do Instituto SEDES. So, I think it's been an absolutely fantastic meeting, particularly for me, from England. I get on a plane on Monday back to London, and I've been here quite a long time. So my heart, part of my heart is in Brazil, and with you all, and for the strength of the spirit, and the strength of the soul, and the strength of the extraordinary community that is here all over the country, but particularly here. So I just wanted to share that from my heart and soul and spirit. Então, nós temos que agradecer a participação dos voluntários, que são nossos alunos, que nos ajudaram, que foram fundamentais. Por favor. Eu sou muito grato ao Instituto SEDES, a toda a estrutura do Instituto SEDES, como eu já falei no começo, que permite o desenvolvimento de nossas atividades com ampla liberdade, e que nos acolhe já desde a época do Sandro, quando veio para cá, na década de 80 ainda, quando esse curso era terapia psicomotora, que se tornou depois psicoterapia analítica, coligada a técnicas de abordagem corporal, e hoje é Jung Corpo. Sandro, é importante citar, ele foi um dos pioneiros da psicologia analítica aqui no Brasil, ele que trouxe a psicologia analítica para o meio acadêmico, né? E que nós somos herdeiros dessa tradição. Então, agradeço ao Instituto SEDES, à equipe toda de som, de tradução, e a todos vocês, aos professores todos, a todos os conferencistas que me deixaram carregar essa cruz do fim para falar no final de tudo, né? Mas que foram maravilhosas cada uma dessas experiências, e eu sei que todos nós vamos sair daqui melhores do que entramos. Agradeço a todos que estão aqui presentes também.